Senhor seja louvado. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 17 de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 17. Apocalipse não faz confusão. Apocalipse traz revelação. Amém? Louvado seja Deus. Há muitas pessoas que não compreendem o Apocalipse. Um irmão mesmo disse para mim uma vez: olha, eu não gosto do Apocalipse porque faz uma confusão terrível na minha mente. Eu falei, para mim ele só me revela. Isto, por que faz uma confusão? Que diferença, que falta faz um profeta, não é? Mas é duro curvar a cabeça e reconhecer aquele a quem Deus escolheu para usar na hora que Ele quer usar, não é? Muito bem, nós vamos ler o verso 1 a seguir. Lembrando que nós fizemos uma viagem maravilhosa, extraordinária, no Maranhão agora, e tivemos 4 cultos ali, tivemos 43 decisões, pessoas que pediram para ser batizadas. Deixamos também mais 12 irmãos batizados lá. E tivemos um tempo esplêndido, maravilhoso, muito, muito edificante. Amém? E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Deus eterno, abençoe a Tua palavra em nossos corações, que possamos sair daqui melhores do que entramos. Em nome de Jesus, amém. Assentai-vos, irmãos. Irmão Tadeu está ali, Deus te abençoe, irmão Tadeu, lá de Recife. Temos alguém nos visitando aqui hoje à noite? Algum visitante? Ou são todos da casa? Ah, tem lá atrás, Deus abençoe. Só tem um visitante ou tem mais alguém aqui? Levantaria sua mão, tem 2 irmãos aqui, tem uma irmã ali. São bem-vindos em nome do Senhor. Amém? Nós vamos tratar aqui deste capítulo específico da Bíblia, lembrando que a Bíblia foi escrita através de símbolos, através de parábolas, através de tipos e de muitas metáforas. E nós temos o Apocalipse, que basicamente
foi escrito através de símbolos. Começa o primeiro capítulo, Jesus caminhando entre 7 castiçais de ouro. Você imagina que aqueles 7 castiçais de ouro tinha uma simbologia, não é? E ele tinha na sua mão direita 7 estrelas. Também é simbólico, você vai ver que no verso 20 do capítulo 1, ele explica o que são os 7 castiçais e explica o que são as 7 estrelas. 7 castiçais, 7 igrejas, 7 estrelas, 7 mensageiros. 7 anjos que seriam enviados em épocas distintas no período da Igreja de Jesus Cristo, que estaria dividida em 7 períodos aqui na Terra. Estas igrejas foram tomadas porque elas carregavam as características das eras, dos tempos que haveriam de vir pela frente até chegar nos nossos dias, que tem uma representação, e você vai entender por que as pessoas dos nossos dias carregam a característica que elas são. Muita gente sabe, me encontra, muitos, não sei nem quantos, são centenas e centenas que me encontram e dizem assim: olha, pastor, eu não sou crente não, mas se eu tiver de ser crente é lá na sua igreja. Aí o outro diz assim: olha, se tem um homem que prega a verdade aqui nesta cidade, é o senhor. Aí você pergunta, se esse povo sabe que eu estou pregando a verdade, por que é que eles não se decidem? Surge a pergunta, porque na verdade é a característica da era, é de ser morno. E morno é o estado intermediário de nem quente, nem frio. Está no meio, sabe que é a verdade, mas não toma uma decisão, porque, na verdade, o estado é de mornidão espiritual. Não somente para o mundo, mas para muitos crentes, que sabem que nós estamos na última era, na última hora, que esta é a mensagem precursora, mas também não colocaram suas vidas em ordem, porque estão num estado de mornidão. Não, mas pastor, eu sei que a mensagem é a verdade, mas fica lá naquela condição. É a característica do momento em que nós estamos vivendo. É uma tendência das pessoas acomodarem, serem mornas, indiferentes ao momento. Mas esta é a característica da era. Mas você vai ver que em cada uma destas eras, Deus teve um povo especial, escolhido, que não vive sob a influência da era, mas vive sob a influência do Espírito do Senhor. Portanto, cada carta dessa termina assim: quem tem ouvidos, não são todos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É assim ou não é que está escrito? Então, a influência não é do espírito da era. O espírito de Laodiceia é um espírito que está, pode prestar atenção, preste bem atenção, o espírito da era de Laodiceia é um espírito que muda rapidamente. Tudo para você entender sobre que efeito, de que voz você está vivendo, você vai ver as rápidas mudanças que estão acontecendo na era. Quer saber se você vive sob a influência da era? Então preste atenção se a sua vida está mudando rapidamente. É assim que foi. Nos anos 30, mulher não votava, passou a votar, passou a direito, não só a ter direito de voto, mas de trabalhar fora, de concorrer às eleições. Você é que a mudança, quantos séculos faz que isto vinha acontecendo? Mas agora mudou. De um tempo para cá, quer dizer, as mulheres se vestiam honestamente, daqui um pouco mudaram as vestes, rapidamente. Era uma vergonha uma família perder, uma filha se perder, mas mudou rapidamente. Aí você olha, é o espírito da era. Mas aí você pega o ponto doutrinário das igrejas. Igrejas que eram chamadas de tradicionais, se mudaram. Não tem igreja tradicional hoje mais. Se um padre disse
para a irmã do irmão Gilvan: você não tem vergonha de vir? Isso quando saiu, as mulheres começando a usar calça comprida. Você não tem vergonha de vir na casa de Deus com a calça comprida? Um padre. Hoje elas vão de bermuda, com os seios de fora, com as costas de fora, porque mudou rapidamente. E mudou assim, de papas que eram extremamente fechados, como o Vaticano tem o Concílio Vaticano I, com o Papa João XXIII, que era extremamente contrário ao protestantismo, mas mudou. Nós todos somos irmãos. Aí vem pegando o ecumenismo. E aí, tudo que era tradição da igreja está sendo mudado também. Estou falando da igreja católica também agora. Tanto a igreja católica como a igreja evangélica. Batista não dizia aleluia de jeito nenhum. Me desculpe, Deus me perdoe para o que eu vou dizer aqui agora, mas eles criticavam os batistas, os da igreja tradicional, os presbiterianos. Eles falavam assim, quando olhavam um assembleiano que dizia aleluia, ele dizia aleluia farinha na cuia, em termos de deboche. Mas você vai a qualquer igreja hoje, meu amigo, pode ser batista, presbiteriana, seja lá o que for, mudou, todos eles cantam, não se batia palma, se bate palma. Daqui um pouquinho mudou tudo, mas mudou também para o que não presta. Muda rapidamente, aí trocaram as roupas das mulheres batistas também, das assembleianas, e vão trocando tudo. Então você percebe que existe uma mudança rápida acontecendo na vida das pessoas. Mas você percebe que o povo de Deus está querendo fixar, ainda que tudo passe, ele quer ficar com assim diz o Senhor, com aquilo que está escrito na palavra. Mas você está querendo viver lá atrás? Pois é, porque eu não mudei, porque o espírito da era de Laodiceia é de mudança rápida, e muda rápido, olha como vem mudando também. Olha, eu estou há 42 anos na mensagem, e a própria mensagem tem mudado. Você sabe por quê? Porque seria falsa se não acontecesse. Mudanças doutrinárias que aparecem assim, mas foi isso que nós aprendemos? Foi isso que foi pregado? Não, então você já sabe, eu não faço parte desta mudança, porque eu não faço parte do espírito desta era. Eu tenho ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Amém? Então é assim, eu acho que é assim, eu tenho uma péssima condição de assimilar, sabe, estas mudanças. Eu não dou conta de assimilar essas mudanças, porque eu olho para um padrão. Eu tenho um padrão, então eu não mudo. Era assim, mais ou menos assim. Quem é as irmãs mais antigas aqui sabe disso. As mulheres antigas, até o vestido dela era padrão. Como é que uma mulher fazia um vestido novo? Pelo modelo do vestido velho. Era assim ou não era? Quem é aqui mais antigo aqui que se lembra? Era assim, olha lá, uma irmã lá, toda gente sabe disso. Como é que se fazia? Não tinha essa preocupação de ir lá no estilista para ela ficar fazendo não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e puxa para lá e puxa para cá. Não, como era o modelo do vestido novo, pegava o vestido velho, só que o tecido era novo, mas o modelo era aquele. Não tinha muita mudança. Tinha ou não tinha? Você vê que é assim, as pessoas hoje têm que ter 200 pares de sapato. Qual é a diferença? Uma pedrinha em cima. Todo ano tem um carro novo, mas você vai lá, mudou o quê? Mudou a lanterna. É assim, e as pessoas continuam querendo mudança. E poucos são aqueles que querem ficar dentro de um padrão. Dentro do padrão do Evangelho, que não muda, que o tempo passa e ele continua brilhando, dizendo, olha, isto aqui é que é a verdade. Amém? Então, a característica desta era, quando você vê pessoa que está mudando muito, pode ficar. Você já viu? Pessoa que um dia está de barba, outro dia está sem barba, um dia de bigode, outro também. Ele tem uma facilidade de mudar. Ele muda também o temperamento com facilidade. Então você presta atenção nisso, porque tudo isso faz parte de uma conjuntura
da pessoa. Eu não estou contra a pessoa ter barba ou não ter barba, não. Eu estou falando para você assim como são as coisas. Tudo tem uma maneira, você vai ver que aquilo está agregado à personalidade, ao espírito daquela pessoa. E eu acho que nós precisamos aprender a ficar com o padrão de Deus. Não vá atrás de novidades. Me ouviu? Não vá atrás de novidades. Até tinha um adágiozinho popular que dizia: nunca deixe os velhos amores pelos novos. Os novos se vão e os velhos permanecem. Nunca deixe o teu primeiro amor, a tua primeira fé, sabe? Porque as pessoas estão mudando. É até aquele crente velho que encontrou com um irmão, e aquele irmão estava lá, jururu para baixo, e aquele crente novo, entusiasmado, cantando, louvando, e aquele velho tinha mudado. Falou assim: eu também já fui assim quando eu me converti. Eu era cheio de gozo. Hoje eu estou assim, diferente. Ele disse: então eu quero me converter todo dia. Porque eu quero permanecer assim, amando o Senhor Jesus com todo o meu coração. Amém? Não vá atrás de novidades. A igreja mudou e muda o tempo todo. Tomando como base, a igreja nasceu no dia de Pentecostes. E a igreja de Pentecostes, Deus pediu que fosse registrado. Isto não está escrito por acaso. Não foi por acaso que se converteu alguém, com a habilidade de Paulo. Não foi por acaso que se converteu alguém com a habilidade de Lucas, para poder escrever, narrar fatos, deixar registrado um padrão para nós. Não é por acaso, as coisas não acontecem por acaso. Deus tem um propósito em cada coisa. Amém? Como Deus tem um propósito na sua vida também. E você talvez não perceba, mas você está escrevendo uma parte da história de Jesus. E eu fico triste de pensar que muitas pessoas não percebem que elas escrevem, através dos atos delas, uma mudança. Elas não estão tentando. Olha, fulano de tal entrou na igreja, a partir do dia que ele entrou na igreja, as coisas daquela igreja começaram a mudar. O que ele estava escrevendo? Hein? Mudou que jeito? Aí influenciou a uma família, a outra família, o comportamento daquele irmão e daquela outra irmã e da outras pessoas, e todos seguiram aquilo ali. Então você sabe, está escrevendo uma história. E eu estou aqui para escrever uma história. Você está aqui escrevendo uma história. É por isso que o irmão Branham disse que o livro de Atos não terminou. Enquanto a igreja estiver aqui, está sendo escrita uma história. Amém? Posso ouvir o seu amém? Isto vale dizer, o seu relaxo fica registrado. Aí todo mundo está escrito lá: fulano de tal é relaxado. Mas a sua firmeza também está escrito. Porque parece até sem sentido quando você lê. E parece que é na carta a Tiatira que está escrito assim: tens, porém, lá os que seguem a doutrina de Balaão. Tens, porém, lá os que seguem a doutrina de Balaão. Mas tenho também lá um Antipas. Olha uma pessoa, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Citou o nome de uma pessoa. Por que dentro de uma era, de uma igreja, Deus cita o nome de uma pessoa? Porque aqui dentro desta igreja, Deus também tem você para citar. Se você segue o mal ou se você faz o bem. Se você é uma testemunha fiel ou se você é uma falsa testemunha. Você pode me entender? Amém? Posso ouvir seu amém? Você está me ouvindo? Você sabe que você está escrevendo uma história? Então, guarde aí. Vamos seguir aqui. Então a igreja nasce assim, e há pessoas que vêm registrando os fatos, mas a igreja começa a mudar. E se você prestar atenção, a igreja, isso é interessantíssimo, gente. A igreja nasceu em Pentecostes. Paulo não estava lá em Pentecostes, estava?
E, no entanto, Paulo é comissionado por Deus para ser o exemplo de todos os pregadores de todas as épocas. Mas ele nem estava lá no nascimento da igreja. E ele aparece na história exatamente anos depois, em que a igreja já estava tomando rumo diferente, e Paulo puxou eles para trás. É tão interessante você parar e ver assim, o mensageiro não estava lá quando a era começou. Quando a igreja começou, o mensageiro não estava. A era de Laodiceia começou por volta do ano 1906. William Branham nasceu em 1909, iniciou seu ministério em 1930. Quando ele veio em 1930, a era de Laodiceia já era uma igreja morta. Ela já estava apostatada. Ela já tinha as características que ela tinha, e ele tentou desesperadamente entre os tradicionais, que eram os batistas, e entre os pentecostais, a puxá-los para o padrão, mas eles não quiseram. Continuaram com a sua tradição, olhavam assim e diziam, mas ninguém tem um ministério tão sobrenatural. A Assembleia de Deus, ele ganhou 700 mil pessoas, 700 mil pessoas para as Assembleias de Deus. Mas quando ele puxou para pregar e mostrar o padrão de viver a Bíblia, que não era emoções, sentações e pulos e gritos, eles se revoltaram. Uma vez o irmão Branham estava pregando, saltou uma irmãzinha com uma sainha apertada, sabe, cabelinho cortado, saltou e começou a pular e falar em línguas, e profetizar e falar, e ele disse, cale-se. E um pastor pentecostal veio a ele e disse, você ofendeu o Espírito Santo. Disse, aquela irmã ia trazer uma mensagem fresquinha do céu para nós. Ele disse, quando é que o espírito de um profeta não está sujeito ao profeta? Isso quer dizer, as pessoas não podem respeitar a Bíblia. Quando alguém está falando pelo Espírito, o outro se cala. Se as pessoas observassem o padrão da Bíblia, não haveria. Mas os pentecostais não queriam. Porque não queriam e não querem. Na verdade, o que querem é emoções e pulos e gritos e arrepios e essas coisas todas. Mas quando chega a hora de olhar para a palavra, que é o espelho que mostra a sua cara como ela é, as coisas ficam diferentes. Veja como Paulo não foi recebido pela igreja de Jerusalém. Você pensa que ele foi bem-quisto? A ponto de escrever em todas as suas epístolas, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, não por homem algum. Quando ele disse não por homem algum, ele estava se referindo a quem? Estava se referindo à igreja de Jerusalém, que não o tinha. E ele escreveu, se não sou apóstolo para os outros, o sou para vós. Você vê que eles não queriam. Por que não queriam? Porque ele estava puxando eles de volta de onde eles haviam saído. Que aquele não era o evangelho, a proposta. Eles queriam continuar com os preceitos do judaísmo. E ele mostrou que Cristo tratou com o judaísmo de uma maneira particular antes da sua morte. Ele veio e disse aos seus discípulos, somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas quando ele ressuscitou, ele disse, vá por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Amém? Mas isso não era o que a igreja estava praticando. Então Paulo foi à Galácia, e quando chegou e ganhou os Gálatas, e eles vieram atrás para desmanchar tudo que Paulo fez. E Paulo então vem e diz assim, por que vocês voltaram tão depressa? Por que vocês mudaram tão depressa? Por que vocês começaram no Espírito e estão terminando na carne?
Por que vocês querem guardar dias e meses e anos e festas? Por que vocês querem voltar ao judaísmo? De lá vocês saíram. Eu quero que você entenda o que é o Evangelho de Jesus Cristo. Não é esta a proposta que Jesus fez e mandou que nós continuássemos no dia de Pentecostes. Mas a igreja de Jerusalém estranhou isso, porque ela já estava mudando, sabe? Mudando de uma mente espiritual para uma mente manipulada por homens. E Deus sempre dirigiu sua igreja por homens, mas através da sua mente, não da mentalidade política do homem. Ele dirige através de homem, mas através da mente dele, da maneira dele, no padrão dele. E o homem precisa sair fora do caminho e ser apenas o instrumento para Deus efetuar aquilo que quer realizar. Amém? Amém? Você entende o que eu estou dizendo? Mas você preste atenção como as coisas mudam de uma maneira rápida. E aí Paulo disse: você não percebe que todos estes mestres que apareceram, você precisa parar e observar. Disse: vocês podem ter muitos aios, mas eu dei a luz a vocês. Não esqueça disso, eu dei a luz a vocês. Vocês são meus filhos do Evangelho. Vocês não podem seguir a esses que se dizem mestres. Ele os chamou de cães. Obreiros fraudulentos que pregam por inveja, por porfia, por qualquer outro sentimento. Mas ele sabia o que ele estava fazendo. O que é que ele estava fazendo, pastor? Ele estava expondo a sua vida pelo Evangelho. A ele não importava se ia passar fome, se ia ter dinheiro ou se não ia ter dinheiro, se tinha roupa ou não tinha roupa, se tinha amigos ou não tinha amigos, se tinha, apoio ou não tinha apoio. Mas ele estava dando a vida e chegou a dizer assim: eu estou gastando a minha vida por amor de vós. Portanto, ele disse: não aceite ninguém te desinquietar. Aparecem aqueles com novidades, com doutrinas, com pontozinhos. Você acha que é agora? É na Bíblia. É o tempo da Bíblia. É o tempo da Bíblia que você vai ver que é um para cá, outro para cá, um pontinho para cá, outro pontinho para cá. Não tem nada. Nós estamos estabelecidos aqui num padrão. Escute só o padrão, veja só o padrão, escute só o padrão, preste atenção. Não tire a sua visão nem para a direita nem para a esquerda, não. Há um padrão. O que foi que o profeta pregou? Pregou que não há trindade. Então eu posso pregar para você com segurança que não existe trindade. Posso pregar para você com segurança que o batismo é em nome de Jesus. Posso pregar que não há mulheres pregadoras. Posso pregar que não existe tal coisa como o Natal. Posso ou não posso? Posso ou não posso? Mas será que eu posso pregar uma ressurreição isolada? Ele não pregou. Então alguém teve que ter habilidade. Quem? Os mestres. Para chamar uma atenção para cá. Posso pregar sobre alguns outros pontos que estão surgindo como nuvem, como no céu. Isso foi pregado? Não. Então eu sei que estas mudanças rápidas que estão acontecendo fazem parte do espírito da era. E vou dizer com segurança, isto não muda a vida das pessoas, muito pelo contrário, faz e mostra e demonstra, da mesma maneira que as pessoas chegam a mim e digam: e eu sei que o senhor prega a verdade. Estes grupos e estes irmãos se levantam e dizem: olha, nós agora achamos a luz, mas é um foguinho de palha que, como disse Paulo, vai subir e vai apagar. E vamos voltar para a mesma mornidão de onde vieram. Eu quero saber se você está entusiasmado com a palavra. Sabe de uma coisa? Eu não preciso de novidades, eu estou entusiasmado com Deus. Deus é bom a cada dia. Deus
é minha força a cada dia. Deus, sua misericórdia se renovam a cada manhã. Eu estou esperando pela transformação real, literal, deste corpo podre num corpo glorificado. Eu não estou atrás de bobagem, de novidades, não. Pessoas se enchem com muito pouca coisa. É engraçado. O maior pensador que mais influenciou o mundo ao socialismo e ao comunismo, Karl Marx. Você pensa assim, se um homem desse pregou uma doutrina de Karl Marx pregou uma doutrina, um ensinamento que fez o mundo se virar socialista e comunista, a Europa, hein, e tantos outros países. Me diga uma coisa, a vida desse homem deveria ser um brilho. Nada, o homem não dava conta de pagar suas contas. O homem matou seus filhos de fome. O homem foi preso vendendo o faqueiro da mulher dele numa loja, porque não tinha coragem de trabalhar, mas tem coragem de ensinar besteira e as pessoas abraçarem besteiras. Presta atenção para você ver que aquilo não condiz. E eu quero saber, você acha que isto me entusiasma? Você acha que isto me enche de gozo? Você acha que isto preenche a alma de qualquer pessoa sincera? Quer ver? Jesus já veio em 1963. Encheu sua alma aí? Veio, o que nós estamos fazendo aqui? Que evangelho é este? Que pobreza é essa? Que cegueira é esta? Para um pouquinho para você ver. Pois escuta aqui. Mas escuta aqui, meu irmão. Isto é apenas o que disse o profeta. Todas as vezes que Deus vai agir, Satanás age primeiro. Preste atenção, nós estamos chegando perto. Perto de quê, pastor? Vê se isto enche a sua alma. Perto de ver os cabelos brancos se tornarem pretos. Perto de ver uma pele enrugada se endireitar. Perto de ver um aleijado, sabe, voltar ao seu estado perfeito de saúde. Perto de ver velhos se transformar em jovens. Perto de ver aqueles que morreram em Cristo ressurretos. Perto de ver um poder sobrenatural pegar o seu corpo e tirá-lo desta terra e impulsioná-los para subir aqui. Enche a sua alma de esperança, de gozo. As pessoas se enchem por novidades. Novidades que não estão na palavra, que não se fundamentam, que os apóstolos nunca esperaram. Aonde você crê? Em que você crê? Com todo respeito, meus irmãos, com todo respeito que me é devido. Olha, vou dizer para você, acredito que o William Branham foi um homem enviado por Deus para esta geração, mas não acredito em bobagens, não me venha com tonterias. Qualquer coisa que tenha nessas mensagens que não estiver 100% em acordo com esta Bíblia, você sabe que seria falsa. E o profeta teve o cuidado de dizer, olha, fique com a palavra. Fiquem com a palavra. Fiquem com a palavra. Permaneçam na palavra, não saiam da palavra. Você acha que ele falaria uma bobagem aqui? Ele tinha tanta consciência do que era a Bíblia que ele disse assim, as minhas palavras são de um homem, mas as da Bíblia são de Deus. Você diz amém a isto? Então você vê que ele não se colocou aqui para poder fazer modificação. Aí você pega onde você pode procurar base bíblica para poder fundamentar certas fés. Que não passa de fé, não é fé, é fezes. Fede, não tem sentido. Mas deixa eu continuar um pouquinho aqui. Não era meu assunto. Então, o problema é, aonde é que estamos fundamentados? E por que a igreja primitiva não aceitou Paulo? E por que a era de Laodiceia não recebe o William Branham? Porque bota no lugar.
acaba com tonteria, acaba com bobeira, acaba com fanatismo, acaba com ideia, sabe? Faz você ser humilde. E esse não é o espírito que está sobre a liderança, nem sobre o povo de Laodiceia. Olha, o espírito da era diz: sou rico, não preciso de nada. Este é o espírito da era. Mas o espírito do mensageiro não era esse. Ele nos chamou a viver uma vida simples e humilde que honre a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não te ensinou a ser exaltado. Ele não te ensinou. Uma vez eu estava passando perto de uma barbearia de um irmão assembleiano, e ele sabia que eu era da mensagem. Ele olhou assim e disse: negócio é ser crente da Assembleia que tem condição de levar a gente para o céu. E eu falei: engraçado, eu pensei que quem levava a gente para o céu era Jesus, mas é a Assembleia. O outro, vou dar o testemunho: graças a Deus, irmãos, porque a Assembleia é Deus. Ué, que é isso? Que Assembleia de Deus, e tabernáculo, e batista, e presbiteriana, junta tudo, vai ficar tudo aí, essa montoeira de trapo velho, de parede velha. Mas aquele que faz a vontade de Deus será chamado, levantado, tirado para fora. Louvado seja o nome de Jesus. Sabe a razão e o porquê disso? Fundamentou a fé aonde? Naquilo que está escrito. Está escrito é a arma fundamental para entupir a boca de Satanás. Foi assim que Jesus venceu o diabo. Amém? Então, deixa eu voltar aqui. A igreja nasceu, mas aí ela vai se perverter. Ela sai fora. Paulo sabia tanto disto. Você sabe disto? Escutem o que eu vou dizer. Paulo sabia tanto disto que quando ele foi chamado, lá na igreja de Éfeso, capítulo 20, 21 do livro de Atos, e aquele irmão amarrou ele, disse assim, diz o Espírito Santo: este homem será amarrado e preso em Jerusalém. Ele disse: não, somente estou pronto para ser amarrado e preso, mas morrer pelo Evangelho. E quando ele chegou e foi se despedir dos irmãos, dos pastores, ele expressou-se desta maneira: eu sei que depois da minha partida, lobos vorazes entrarão no meio de vós e não pouparão o rebanho. Foi assim ou não foi? Ele sabia que a igreja ia tomar o rumo. Mas você não precisa pensar que Jesus também não sabia. Jesus olhou do princípio ao fim. Ele não olhou apenas aquele momento que a igreja estava vivendo, com aquele monte de gente atrás dele. Ele sabia o caminho que ele iria passar na cruz, ele sabia o que ele iria passar na sepultura, ele sabia da sua ressurreição, do estabelecimento da sua igreja, das eras que estavam por vir. Ele aqui estava mostrando para João o caminho das 7 igrejas, como seriam todas as coisas. Ele tinha uma visão clara e ampla de tudo que ia acontecer, e ele olhou para frente e disse: nossa, vai ser igualzinho os dias de Sodoma e Gomorra. Estava visualizando. Ele olhou e disse: que é isso? Como é que pode um filho ser contra o pai desta maneira? Ele estava vendo as coisas. Ele vem se expressando. Vocês estão me entendendo? Ele estava olhando. Então, para isso não é surpresa. Aí ele para um momento. Eita, que coisa boa. Quero falar uma coisa para vocês. Elias virá primeiro para restaurar todas as coisas. Então ele sabia que a igreja ia ser deturpada. Sabia? Sabia ou não sabia? Ele disse: mas Elias virá primeiro. Antes que eu venha, ele venha. Antes que o noivo apareça, tem uma voz dizendo: o noivo está chegando, eis que estou à porta e bato. Louvado seja o nome do Senhor. Preste atenção. Estava dizendo. Você vê que a nenhuma era ele disse: eis que estou à porta e bato. Só falou na era de Laodiceia.
sabia que ele ia ser botado para fora. Mas se alguém ouvir a minha voz, você não ouviu a minha voz, você não está aqui ouvindo a minha voz, você está ouvindo a voz de Deus, é a palavra de Deus. E eu não estou pregando uma ideia minha, eu estou falando para você o que Deus disse em sua palavra que haveria de acontecer. Você acredita nisto? É assim, mas você pode duvidar. Amém? Então, ele sabia que a igreja caminharia assim. Então, a igreja começa a tomar rumos diferentes. E aí, quando Paulo se afasta e se vai, e os apóstolos morrem, e surge uma nova geração, que começa com pensamentos novos e as coisas começam a mudar. E a pressão vem. Agora eu vou parar um pouquinho. Não se faz pregadores assim. Eu quero ser um pregador. Isso pode ser uma boa intenção, maravilhosa. O mundo está cheio disso, de pregadores que amam pregar o evangelho. Quero saber, foram chamados? Foram comissionados? Não. Eu vi o filho de um pastor essa semana dizer assim: pastor, eu vou ser pastor. Eu disse, coisa boa, tomara que seja. Mas sabe, para ser pastor de verdade, ele vai ter que passar dentro de uma moenda. Deus vai passar ele dentro de uma moenda. Você quer saber o que é ser pastor? Ele vai ter que subir, sair do nível da terra. Ele terá que ser levantado como Moisés foi para encontrar a coluna de fogo, ou então ele não suportará a pressão de Satanás. Sabe por que a igreja tomou rumos de desvios? Foi exatamente por causa disso. Porque começaram, os apóstolos se foram, quem vai ficar no lugar deles? Então vamos botar. Não, foi assim. Aquele ali fala bem. Falar bem não quer dizer que você é chamado. Aquilo ali tem uma boa palavra, é educado, é sábio. Não quer dizer absolutamente nada. Não precisa falar, nós fomos. Pode falar, nós vai. Mas se aquele nós vai foi chamado por Deus, o nós vai dar efeito. E o nós fomos não vai dar nada. Nós vai é para gente muito intelectual e culto que acha bom e diz, ó, meu pastor é sábio, ele sabe falar. Nós fomos. Nós, sabe, eu não vou nem usar aqui uns termos. Deixa para lá. O pastor chegou no púlpito e diz assim, esta noite eu quero ser bastante prolixo, mas muito conciso. Entenderam aí? Mas os intelectuais dizem, o pastor vai falar pouco hoje, mas falar certo. Falar pouca coisa, mas falar coisa bem apurada. Mas não precisa disso, não. Se eu falar para você, eu vou falar pouquinho hoje, mas vou falar a verdade para você. Você entendeu, não entendeu? Não precisa gastar aqui, não. Jesus tinha um linguajar tão comum, tão simples. Não era só o linguajar, a maneira de vestir, a maneira de ser. Ele era tão simples que para as pessoas distinguir quem ele era, Judas falou, é aquele que eu beijar. Porque ele parecia com os demais. Não tinha lá, sabe? Arrotar, eu sou o pastor do rebanho. Não precisa disso. Não. Deixa eu seguir aqui. A segunda geração, a terceira geração, e aí daqui um pouquinho você tinha uma igreja agora já não mais guardando os princípios, mas já tinha muitos outros princípios, inclusive você percebe na primeira era o Espírito Santo dizendo, tenho contra ti que seguem os nicolaítas. O que é nicolaíta? Nico vem de uma palavra do grego que quer dizer conquistar, laísmo, os leigos. Era a época que os senhores que tinham seus escravos
homens simples começaram a ver o sobrenatural na vida deles e se converterem. Mas será que os educados, prestem atenção, os intelectuais querem ouvir os analfabetos? Os ricos querem ouvir os pobres? Não, como é que eu vou chamar o prefeito para sentar aqui? Como é que eu vou chamar o doutor fulano para estar no meio desse povinho? Como é que a alta sociedade, o juiz, vai estar aqui no meio desse povinho seguindo esta mensagem? Não, então foi assim que a igreja foi, e é assim, a igreja teve que abrir a porta, sabe? E fazê-la a igreja mais intelectual e mais culta, e preparar um lugar para os ricos, como um irmão ontem chegou e disse assim, aliás, anteontem, quando nós estávamos voltando de São Luís do Maranhão, ele é chefe de carga, chefe da base da empresa Azul, lá no aeroporto, e ele esteve no culto que nós fizemos lá, e eu não sabia, e eu estava no aeroporto já voltando, e ele me falou, pastor, mas eu estava lá sábado, assisti o culto, a mensagem que o senhor pregou, é aquele jeito mesmo, sabe, pastor, minha mulher é da Assembleia. E aí fizeram uma festa lá na Assembleia, lá, e chamaram o prefeito. O pastor passou o tempo todo falando sobre o prefeito que ele estava falando, e não falou nada sobre Jesus. Chama os ricos, falam deles, dê lugar para eles. Ou chame pregadores que vai pedir dinheiro e falar só em projetos que eles estão empreendendo, e da palavra, e da fé, e do evangelho. O que é que você veio buscar aqui? Não é uma palavra de Deus para a sua alma? Não é algo que te entusiasma a voltar para casa e ter fé para enfrentar seus problemas amanhã? Então quero te firmar no que está escrito aqui hoje à noite, que o Deus da Bíblia não mudou. Que você pode voltar e entregar sua vida e confiar em Deus e se manter firme e criar sua família e olhar para frente. A vinda do Senhor está próxima. Há uma redenção, há uma recompensa para cada um de vocês. Você já pensou uma igreja perseguida? E daqui um pouquinho se converte Constantino. Quem é Constantino? Se eu falasse assim, converteu-se Ricardo Coutinho, é fichinha. É governador de um estado pobre do Brasil. Converteu-se o governador do estado de São Paulo, que é o mais rico do país. Não, essa é fichinha. Converteu a Dilma, que fichinha. Era a pessoa que sobressaíam no mundo. Você já pensou agora o que é fazer parte, assentar? Primeiro você tinha que assentar junto com um pescador, com gente simples que estavam correndo de ser preso, de ser morto. Mas agora você ia assentar no culto em que estava presente o imperador. Sabe o que eles falavam no outro dia? De que igreja você é? Sou da igreja do imperador. Tá bom? Sabe quem estava sentado perto de mim nessa? O imperador. Viu? Mas o imperador, será que ele pararia para ouvir um Pedro pescador? Não, já tinha que ter um Ário, sabe? Bispo treinado e refinado para discutir, sabe? Termos eruditos e ideias na cabeça que só cabe na cabeça de ignorante. Aonde é que um intelectual queria provar que o Filho era da mesma essência do Pai eterno como o Pai? Olha, se é Filho, foi gerado, como é que pode ser eterno? O eterno não tem princípio nem fim. Como é que se pode Deus ter um Filho eterno? Se é gerado, não pode ser eterno, porque teve um princípio. Deus não tem princípio e nem fim, por isso Ele é o eterno. Mas convenceu os intelectuais, e convence até hoje. Jesus é o Filho eterno de Deus. Toma a Bíblia e me mostra esse versículo. Está dizendo que é filho? Foi criado. Se é filho, não é eterno. Mas o senhor quer dizer que Jesus não é o Deus eterno?
corpo de carne foi criado, foi gerado. Tu és meu filho. Deus gerou um corpo com um propósito. Hoje te gerei, para quê? Para eu vir através deste corpo e me manifestar ao mundo. Quer saber quem é Jesus? É o Logos, é a parte visível do Deus invisível. É a parte que se viu. Deus nunca foi visto por homem algum, mas o Filho, o Logos, o produto que saiu de Deus para vir ao encontro de uma geração caída, pecaminosa, para pagar a dívida da humanidade, para tomar o seu lugar que não merecia. Este é o corpo que ele gerou, e dentro daquele corpo estava o Deus eterno. E de vez em quando eu recebo uma pergunta: pastor, por que foi que Jesus lá na cruz dobrou a cabeça e disse: em tuas mãos entrego o meu espírito? Mas você sabe de uma coisa? Deus nunca morreu. Já? Deus já morreu? Se Deus não tivesse saído do corpo de Cristo, ele estava na cruz até hoje lá, calado, que ele não abriu a boca. A única coisa que ele falou lá foi: Elohim, Elohim, lama sabachthani. Estava lá do mesmo jeito. Precisou dele sair. Quando ele saiu, o corpo foi para a sepultura e o espírito desceu ao inferno. Foi fazer o que no inferno? Foi manifestar aquilo que ele havia desenhado no Velho Testamento. Quando ele tinha lá o cordeiro que morria e o bode emissário. O cordeiro morria, o sangue era derramado sobre o bode emissário, que era solto para o deserto, para morrer de fome e de sede no deserto. Representando que o pecado do povo foi colocado sobre aquele bode para perecer no deserto. Cristo morreu, o Cordeiro de Deus derramou seu sangue, e Deus tomou tudo que era pecado meu e seu. Ele é santo, mas ele se fez pecado no Calvário. As minhas doenças e os meus pecados ele estava sobre si, e ele tomou e desceu às profundezas do inferno. Do mesmo jeito que o bode era solto para o deserto, ele foi ao inferno, chegou lá, jogou aquilo, sacudiu aquilo no diabo e diz: toma aí, isto é teu, mas o povo não te deve mais nada. Nada nós devemos para Satanás. Deus morreu? Não, ele nunca morreu. Ele disse: derruba este templo, eu vou mostrar para vocês que em 3 dias eu o levantarei. Quem foi que levantou a Cristo dos mortos? Pedro disse: Deus levantou a Cristo. É lógico, o espírito de vida entrou naquele corpo, ele saltou, rebentou as pedras, está aberto lá em Jerusalém, ele ressuscitou, ele está vivo aqui entre nós hoje à noite. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aquilo era um prato cheio para intelectual. Vou dizer para vocês sem medo de errar: toda a tonteria doutrinária do mundo só cabe na cabeça de intelectual. Pode perguntar para qualquer irmãzinha, irmãozinho simples: você entendeu aí sobre esses mistérios aí do cavalo branco? Ele fala assim: não, eu entendi que Deus é Cristo. Deus e Cristo são a mesma pessoa. Você já entendeu sobre os mistérios do Apocalipse? Ele fala para você assim: sabe o que eu entendo, pastor? Eu entendo que Deus me ama. Essa é a fé mais pura que existe. Quando está misturada com muita explicação, e que é muita explicação, sabe, só quer encher linguiça aqui, ó, encher a mente de letras, sabe, satisfazer intelecto, lá dentro a alma continua vazia. Mas se deixa o Espírito Santo descer numa alma de uma pessoa, ele olha na Bíblia, está escrito que ele veio e montou, olha, ele veio e montará um cavalo branco, e daqui um pouquinho vem um profeta e diz: olha, não acredito no cavalo branco de Apocalipse 6 não, que é anticristo. Ele fala: ah, rapaz, ele queria me enganar. Quando ele vier, ele não virá só com um arco, e não, ele veio com uma espada, e a espada é a palavra, e na sua coxa está escrito: eis aí o verbo de Deus, sua veste está salpicada de sangue. Olha, diz este outro, é um fanfarrão, não precisa de explicar mais para ele não, acabou. Olha, o cavaleiro do cavalo branco, do cavalo vermelho, do cavalo preto e do amarelo é o anticristo, acabou. Precisa falar mais? Nada, acabou.
Mas aquele que vem no Apocalipse 19 é Cristo. Aí diz, amém. Amém? Tem mistério. Cadê o mistério? Cadê o mistério? Se você chegar e dizer, olha, eu vou pegar para você aqui os selos. Deixa eu abrir os selos do Apocalipse, no capítulo 6 aqui, ó. Vou te dar um mistério aqui, ó. Abriu-se o primeiro selo, eis um cavalo branco. O profeta já disse, o cavalo branco era o anticristo. Vamos dizer mais não. O cavalo vermelho é o anticristo, o profeta já falou. Está aqui na Bíblia. E o preto? O preto foi quando ele vendeu lá a mercadoria dele lá, vendendo a fé. E o amarelo? Quando ele juntou o branco com o vermelho, sabe? E ele formou o amarelo, que é um engano, esta cor pálida da religião amarela, enganosa, que tem um nome, é morte. E aí, então, estou pelejando para entrar num assunto aqui desde que eu comecei. A igreja, então, tomou conhecimento. Desde Nicéia, os papas encheram os seus coros papais, a igreja não era mais perseguida, passou agora a perseguir, matar, trucidar, roubar, fazer tudo que não prestava. E a Bíblia diz que João olhou e viu que no seio, na cabeça daquela mulher na Bíblia representando a igreja, tinha um nome escrito, um nome escrito, mistério. A grande Babilônia, a mãe das abominações da terra. Ponto, vou parar aqui. Quando a Bíblia diz que ela é a mãe e é o mistério, aí você vai parar. Uma mulher, antes de dar à luz, ela não é mãe. Ela pode ser prostituta. Ela pode ser infiel, mas ela não é mãe. Agora, a hora que ela engravida e dá à luz, ela passa a ser mãe. Verdade? É verdade ou não é verdade? Aqui tem uma mulher, ela é má. Ela estava se prostituindo com os reis da terra. Mas até aqui a Bíblia não tinha chamado ela de mãe. Chamava ela de prostituta. O que é uma mulher prostituta? É uma mulher infiel aos seus votos. A igreja não era mais fiel a Cristo. Quando é que a igreja deixa de ser fiel a Cristo? Quando ela deixa de ser fiel à palavra. Amém? Amém? Essa é a verdade. Quando ela não guarda mais a palavra. Pronto, ela se tornou uma mulher infiel. Então vamos para a Bíblia, porque o meu tempo já foi. Domingo de manhã, se Deus permitir, a gente aprofunda esse assunto. Veja. E veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças e falou comigo, dizendo, vem mostrar-te a condenação da grande prostituta. Ela não era mais fiel a Cristo, que está sentado sobre muitas águas, quer dizer, já tinha uma multidão de pessoas ao seu lado. Estão me entendendo? A linguagem da Bíblia é esta. Águas na Bíblia representa povos, nações e línguas. Esta mulher era infiel e tinha domínio sobre muitas águas, a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitavam na terra se embebedaram com o vinho de sua prostituição. Por que os reis da terra se embebedaram com o vinho de sua prostituição? Era muito simples. A igreja exercia uma influência tão grande, que não eram os reis que prestavam, que não era a igreja que prestava homenagem aos reis, eram os reis que prestavam homenagem à igreja. Em outras palavras, quem tinha o povo na mão era a igreja. O povo obedecia o que a igreja falava. E qual era o exemplo da igreja? Então vamos pegar o exemplo da igreja aqui. O exemplo da igreja era, matava, roubava, prostituía. Os coros papais cheios de filhos bastardos, mulheres apanhadas em adultério com papas e padres, e pornografia e homossexualismo, e filhos bastardos de padres com fleiras, e o mundo estava cheio disso. Eu pergunto para você, qual era o exemplo que eles estavam dando para o povo, para os reis, fazerem da mesma maneira. Mas você para um pouquinho para você observar que o comportamento da igreja moderna de hoje, ela se espelhou nisto aqui.
Só para você entender. O líder de uma dessas maiores igrejas, chamada neopentecostais aí, postou na internet um vídeo dizendo assim: eu bebo cerveja a hora que eu quero, e daí? É um pastor, é um bispo. Eu bebo vinho, eu bebo cerveja o dia que eu quero, e daí? O que ele estava dizendo para o povo dele? Beba cerveja. O dia que você quiser beber, pode beber. Não foi assim que ele estava dizendo? A linguagem é clara. Ele está dizendo que você pode fazer. Ele está incentivando as pessoas a se vestirem, a usarem roupas mundanas. Você pode fazer do jeito que você quiser, porque este é o exemplo que a igreja sempre deu. E quando um pastor se põe no púlpito, eu estava saindo de uma churrascaria lá de São Luís, um senhor se levantou e veio até mim e me cercou na saída e disse: pastor César, eu sou seu admirador e eu queria te colocar esse bilhetinho aqui, quando o senhor tiver um tempinho, o senhor lê. Eu disse, eu ia abrir o bilhete. Ele disse: não, segurou minha mão. Não, quando o senhor tiver tempo. Covarde. Quando eu saí fora que eu abri, ele disse: pregue a palavra, deixe de implicar com as roupas das mulheres. E como é que eu vou pregar a palavra sem falar sobre roupa e cabelo? Me diga, não está na palavra ou eu inventei? A verdade é que eles não podem falar. E os pastores fazem esse papel. Não, isso é bobagem. E o povo seguiu, porque a igreja saiu do padrão da palavra de Deus. Amém? Não é mais fiel a Cristo. Começou com o catolicismo, mas aí era o catolicismo, que se tornou a igreja oficial, desde Nicéia, patrocinada pelo Estado. E aí então você começa a ter a mudança. E eu vou falar bem claro assim, ó, começa a ter a mudança. Cristo nunca nasceu em 25 de dezembro, nós estamos vivendo no mês do Natal. Cristo nunca nasceu em 25 de dezembro, isto é uma mentira, isto é paganismo. Quem faz a adoração e invocação de Jesus em 25 de dezembro está fazendo aos demônios, é paganismo. Fica bem claro aí para entender. Isso é tudo mentira de Papai Noel. Que Papai Noel nada, foi você que ganhou um saláriozinho a mais, chamado 13º, comprou o presente para o menino. Não minta para o seu filho, não, mentira. Quem mente é o diabo, é o pai da mentira. Amém? Você está me entendendo? Inventaram trindade. Trindade nunca existiu na Bíblia, não está aqui. Como é que uma pessoa pode crer numa coisa que não está na Bíblia? Mas está aí, porque ela é infiel a Cristo. Ela não é fiel, ela ficou com o que o imperador queria. Ele tinha 3 deuses, ele só mudou o nome. Era Júpiter, Marte e Quirino, passou para ser só Pai, Filho e Espírito Santo, mas é só tapar o sol com a peneira. A coisa é a mesma. Vocês estão me entendendo, irmãos? Mas aí Deus não deixa as coisas passarem. E começou a dizer para João: ela é uma prostituta. E vou dizer para você, tudo que existe de perversão, em termos de religião do mundo, a Igreja Católica é a original mãe. Ela é mãe do candomblé. Você vai ver uma pessoa botar farofa e galinha preta numa encruzilhada. Você sabe de onde saiu isso? Dos romanos. E quando os pais e os ancestrais morriam, então ele se tornava intercessor da família. É daí que nasceu a santolatria também. Agora mesmo já vai ter um padre, um papa, o que morreu agora, o João Paulo II, que já vai ser canonizado, já vai ser intercessor. Sabe? É assim, era só morrer um pai de família, uma pessoa importante, se tornava um intercessor daquela família. E quando se tornava intercessor, ia botar comida para ele. Depois de morto, botava comida, botava vinho para ele beber. Isso é de onde se originou o candomblé, viu? É dela. E no dia da festa da Iemanjá,
Lá na Bahia, a Igreja Católica e a Igreja do Espírito do Candomblé festejam o dia da Senhora da Conceição com o dia da Iemanjá juntos, porque são farinha do mesmo saco, tudo é a mesma coisa. Vocês precisam de entender, o Espiritismo, que é chamado de mesa branca, que faz intercessão a mortos, a Igreja Católica é a maior igreja espírita do mundo. Por que é a maior igreja espírita do mundo? Porque o Espiritismo ensina as pessoas a fazerem invocação ao Espírito dos mortos, e a Igreja Católica chamou e faz as pessoas que morreram intercessores, e isso chama-se Espiritismo. Ela é a mãe desta sujeira toda que existe aí. Ela é a mãe de cada falso ensinamento que existe na terra. Ela é a mãe das abominações da terra. Mas ela é a mãe das igrejas evangélicas também. A primeira filha que ela deu à luz foi lá no ano 517. Lutero se levantou contra ela e disse: mamãe está errado, cai fora. Não é porque ela estava buchuda de Lutero, aí ela deu à luz, sai fora. E o Lutero bateu fora e nasceu o protestantismo, que não protesta contra nada mais hoje. Nada. Aí então você tem aqui mistério, a Babilônia, a mãe das abominações da terra. É a mãe de todas as abominações da terra. Mãe dos que vendem cura. Mãe dos que vendem céu. Como o irmão Francisco falou aqui esta semana, o homem foi lá numa igreja dessa aí, o camarada chegou descaradamente com um tijolo e disse: R$200 aqui o tijolo para você construir no céu. Ele disse: toma vergonha que eu não vou dar meu R$200 nisso. Eu tenho um profeta, eu já escutei o pastor César pregando ali sobre o que é dar dízimo para Deus. Eu vou dar 200 cruzeiros num tijolo, rapaz. Caiu fora. Sai fora. Mas aí você vê que as pessoas seguiram, e as pessoas são boas e vão sendo levadas por falsos ensinamentos e por mestres e convencidas com alguma coisa lá no intelecto, e vai se satisfazendo. Um se satisfaz com a emoção, com um arrepio, com um pulo, com uma cura, com um presente, alguma coisa que ele recebeu. Ai, que coisa maravilhosa! Mas isso não satisfaz eleito. Ele olha e diz: está faltando fundamento. Aonde é que eu posso descansar minha fé? Não é em resultados, não é em cura, não é em arrepios, não é em sensação. Olha, eu posso descansar minha fé na infalível palavra de Deus. Aqui você pode descansar sua fé. Amém! Aleluia! Aí você vê, você vai para um lado, vai para o outro, e a coisa vai... E é assim, o eleito, ele está tão certo, sabe, que para ele tanto faz subir como descer. Eu ficar doente e Deus não me curar, é porque Ele não quis, Ele quer me levar. E se Ele me levar, eu já sei que eu tenho um corpo celestial do outro lado. Amém? Mas eu sei que o nosso Deus pode. Pode ou não pode? Pode mudar qualquer quadro. Pode ou não pode? Eu sei que pode. E eu não duvido disso. Eu não duvido disso. Não duvido. Deus muda, Deus faz, Deus é o Criador. Louvado seja Deus. Mas quando você bota a sua fé num ponto desse, você pegou um barco furado. Porque a própria Bíblia, o diabo, pastor, não cura. Não, ele não cura, mas ele engana. Como é que ele engana? Deus não adoece. Assim como o diabo não cura, Deus não adoece. Adoece? Quem foi que botou a doença em Jó? Foi o Deus ou foi o diabo? Então Deus não adoece seu povo. De jeito nenhum. Você tem que entender que o diabo foi, porque ele conhece os processos e o caminho da vida e sabe ir numa célula, desorganizar uma célula, trazer uma doença para você. E te dar de presente, porque tudo que ele pode te dar para você é o que não presta. Verdade ou não é verdade? Mas como é que ele faz para enganar? É simples, é só ele se ausentar daquela célula doente.
Aí o próprio organismo produz célula sadia, a pessoa está curada. A pessoa diz, fui curada aqui nesta igreja, será? Escuta, esta fé está idêntica à da palavra? Foi isto que Jesus ensinou? Ou você não pensa que no último dia Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, obradores de iniquidade. Usaram o meu nome e enganaram as pessoas. Ora, gente, eu uma vez falei para um irmão aqui nessa cidade, estudei com ele, sentado com ele sobre o batismo. Ele olhou e disse, não, tem algum batismo na Bíblia? Algum crente que foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo na Bíblia? Eu disse, não. O senhor sabe que todos os batismos da Bíblia foram em nome do Senhor Jesus? Eu disse, sei. Eu disse, se o senhor não se batizar, o senhor é um iníquo. O senhor é um obrador de iniquidade. Porque iniquidade é não fazer aquilo que você sabe que deve se fazer. Iníquo. Pode ir. Essa é a verdade. Então, aonde posso fundamentar a minha fé? Aonde posso estabelecer confiança? Só num ponto, naquilo que Deus falou. Seja todo homem mentiroso, mas Deus verdadeiro. Então, olha, irmãos, aí você vai vendo que vem passando o tempo. Olha, vem passando o tempo. Vou falar para vocês, terminar o culto assim tranquilo. Ó. Não houve na terra nenhum ministério semelhante ao de William Branham com relação à cura divina. Os grandes líderes mundiais atestam isto. Mas ele seria falso se ele não tivesse pregado o evangelho que ele pregou. O que faz o irmão Branham verdadeiro não são as curas, é o ensinamento que ele tem, trazendo você de volta para a palavra, fazendo você amar a Jesus e amar cada letra desta Bíblia, porque ela é a infalível palavra de Deus. Não teria nenhuma sombra de dúvida de dizer, fica aí, irmão Branham, pode ficar aí que eu vou embora, eu vou ficar com a palavra. Mas foi isso que ele me ensinou, foi isso que ele mostrou, foi isso que ele disse, não fique com emoção, não fique com resultados, não fique com sinais, viu? Não fique na tradição. Mas aí vem-se uma voz. Deixa eu dar um salto aqui para terminar o culto, porque eu quero chegar aqui no capítulo 18. Depois destas coisas, depois de quê? Depois de ver todas essas misérias do capítulo 17, de uma mulher assassina, que matou 68 milhões, que range os dentes de vontade de matar, que se deita com os reis da terra, que se tornou forte e poderosa. Escuta bem, depois de tudo isto, depois que ela fez as mudanças que está fazendo, inclusive agora mesmo, arranjou um papinha com cara de santo. Mas é a coisa mais bonitinha do mundo, gente. É você vê os jornalistas, as revistas dizendo, que homem santo. O homem quer fazer uma mudança na igreja. O homem pregou agora um sermão nesses dias dizendo que o mundo deixasse de ser materialista e que a igreja deixasse de ter a busca desenfreada pelo poder. Que coisa enganosa. Será que ele não está no cavalo amarelo, que é a mistura do branco? Tinha que ter branco lá, tem que ter verdade nisto. Ó. Mistura do branco, mas tem sangue, tem preto lá também por trás. Só vai chegar, isso é morte. Mas você vê essas coisas e as pessoas e o mundo se embebeda, porque a Bíblia diz que as pessoas olhariam e diziam, quem é semelhante à besta? Aqui no capítulo 17, João estava admirado, e Deus falou, por que você está se admirando? Admirando de quê? Mas vamos subir, porque não vai dar tempo de continuar a pregação. Deixa eu terminar. Mas depois destas coisas, vamos agora secar o bagaço da cana. Você entende minha linguagem? Tirar o caldinho final aqui, depois que tudo isto passar. Vai chegar um momento,
depois destas coisas. Capítulo 18, verso 1. Quem tiver com sono aí, diga, louvado seja Deus! Só os que tiverem com sono. Tem nenhum? Opa, tem gente que não foi sincero. Eu vi gente com o olho fechado, cochilando ali. Tem alguém que tem coragem de dizer aí, louvado seja Deus! Quem está sem sono, diga louvado seja Deus! Quem está com sono, diga louvado seja Deus! Com vergonha, hein? Descobri um bocadinho ali na marra. Bora. Depois dessas coisas, vi descer do céu um outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi inundada de sua glória. Clamou fortemente com grande voz, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia. Mas vai cair, tem um dia que a Babilônia vai cair. Para mim ela já caiu há muito tempo. Tudo que ela faz não me engana de jeito nenhum. Já caiu o seu feitiço, a sua beleza, a sua glória, a sua fama. Caiu para você? Caiu, caiu a grande Babilônia. Se tornou morada de demônios e abrigo de todo espírito imundo e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Tudo que é doutrina falsa, ensinamento falso, tudo que é capeta sujo está escondido lá atrás. Capeta sujo e capeta limpo também, viu? É porque tem os dois lados. Tem o diabo cheiroso e o diabo fedorento. Tem um diabo que parece ali na rua, nas roupas, uma loira daquela dos olhos azuis, com as pernas redondinhas. E tem o diabo que aparece ali num velho com um saco nas costas. Tudo é diabo. Se engana, não. Porque todas essas nações beberam do vinho da sua ira, das suas prostituições, e os reis da terra se prostituíram com ela. Ela recebe presidentes. Engraçado. Como é que esse presidente da Rússia, de vez em quando, está indo no Vaticano agora, né? Esses dias mesmo ele voltou lá. Engraçado, né? Uma amizade tão grande, um relacionamento tão grande com ele. Sabe de nada, não. Ouvi outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados, para que não incorrais das suas pragas. Eu vou terminar o culto agora. Essa é a última frase que eu vou dizer, a última palavra que eu vou dizer. Só quero contar essa historinha e vou terminar. Um amigo meu, que é agente penitenciário aqui em João Pessoa, me contou essa história, verídica. De dois jovens. Por favor, pais, por favor, filhos. Dois jovens. Estudam lá onde os nossos filhos estudam, irmão Francisco. Lá no Unip. Viu, meus filhos? Preste atenção, viu? As amizades. Estudando lá no Unip. Quando foi sair, dois rapazes que estudavam na mesma classe da moça, disse, você está indo para onde? Ah, vou para tal lugar, para o centro. Nós também estamos indo, quer ir? Ela disse, eu vou pegar carona com vocês. Entraram no carro, entrou no carro. Seguiu. Primeira esquina da frente, o carro da Polícia Federal fechou o carro. Desceu com as armas. Aquele carro estava cheio de drogas. Aqueles dois rapazes eram traficantes. Estava sendo seguido pela polícia. A polícia estava esperando a hora para prendê-los. Mas na hora da prisão, aquela moça estava junto. E a moça disse, eu não tenho nada com isso. Ela nunca tinha mexido com drogas. Nunca. Eu não tenho nada com isso. E os rapazes disseram, ela não tem nada com isso. Disse, ela é uma mula, ou seja, uma daquelas que transporta droga para vocês.
Foi para a cadeia. Sabe por quê? Porque estava junto com traficantes naquela hora. Foi para a cadeia. Meus irmãos e minhas irmãs, eu sei que o lugar é sagrado. E dentro de um presídio feminino aqui, na sala que ela foi ficar, tinha uma mulher lésbica, que a primeira coisa que fez foi obrigá-la a deitar-se com ela. Até há uns 6 meses atrás, essa moça ainda estava presa há mais de 2 anos, tentando provar sua inocência. É tarde demais. Deus diz na palavra: sai fora de tudo que é erro, para você não fazer parte. Porque eu vou falar agora, me desculpem, irmãos, isso é uma coisa muito mais pesada. Olha, o catolicismo é a mãe de todo o engano que existe no candomblé, no espiritismo, no protestantismo e em grupos dentro da mensagem. Faz parte do mistério da grande Babilônia. Eu estou falando agora de dentro da própria mensagem, porque tudo que é engano tem uma mãe. Somos chamados para ficar com a palavra. Nunca tire o teu pé da palavra. E a voz foi: sai dela. Sai dela, meu povo, para não ser participante dos seus pecados. Eu não tenho, de maneira nenhuma, compromisso com erro. Eu tenho amigos, eu tenho irmãos, tenho pessoas que amo. Mas se estão erradas, estão erradas. Eu simplesmente não estou brigando, nem estou xingando, nem estou perseguindo, mas é meu dever como seu pastor dizer assim: não tire os seus olhos da palavra. Quando alguém te mostrar qualquer coisa, dizer: mas tem esse pontinho aqui, disse, então me mostra na Bíblia. Você já matou. Você está me entendendo? Vamos ficar em pé. Sai dela, povo meu, para não participar de suas pragas. O final não é céu, o final é perdição. Vamos fechar nossos olhos. Louvado seja Deus. É por isso que eu não estou aqui arriscando o ministério. Eu não estou aqui arriscando o ministério. Eu não estou arriscando um púlpito, eu não estou arriscando um sermão. Eu não estou arriscando uma doutrina, eu não tenho nenhum interesse senão de dizer a verdade para você como ela é. Pode ser que isto não satisfaça seu intelecto, mas abra a sua alma e procure fazer aquilo que o profeta disse. Quando perguntaram: como posso me aprofundar no amor de Deus? Quer ser profundo em Deus? Leia a sua Bíblia. Olha a resposta do irmão Branham: leia a sua Bíblia e ore a cada dia. A Bíblia não tem enganos. Enganos estão nas interpretações da Bíblia. Você está me ouvindo? Quer ser profundo? Quer ter doutrinas profundas? Leia a sua Bíblia. Quando você começar a ler sua Bíblia, você encontrará um Deus que é bom, que é maravilhoso, que é paciente, que é longânimo, que está com as suas mãos estendidas para você, está pronto para te ajudar, que é tua fortaleza, que é tua sombra, que é tua direita, que é tua entrada, que é tua saída, que Ele te guarda, que Ele te protege, que Ele te dá o pão, a roupa, o oxigênio, a vida. E você olha para Ele e diz: o Senhor é o meu Deus. Se isto não entusiasmar sua alma, o diabo vai preparar alguma coisa para te enganar. Aleluia! Irmã Raquel pede oração por saúde de Maria José. Paulo Marques está agradecendo por mais um ano de vida que completará amanhã. Irmão Paulo, o Senhor te abençoe muito. Irmão José Carlos, oração pela saúde da irmã Zezé, irmão Olivando, irmã Maria Bernardo.
Oração em favor da viagem de Manaus, domingo pela manhã. Irmã Daniela, por sua família, lá em Cachoeirinha. Irmã Suzane, por sua família, em Campina Grande. Irmão Adriano, por uma causa, lá em São Paulo. Irmã Amanda, pela saúde do seu marido. Irmã Lúcia, em favor de seu filho, lá em Recife. Irmã Thaís agradece por mais um ano de vida que ele concedeu à sua mãe, Marinete, em João Pessoa. Deus te abençoe. Irmãos de Maceió, de Salvador, de Goiânia, de Campina Grande, da Bahia, de Minas Gerais, do Paraná, do Pernambuco, do Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, de Santa Catarina. Todos vocês, eu não sei se há, mas se houver alguém que tem desejo de levantar sua mão, por qualquer que seja o motivo, por qualquer problema, antes de você levantar a mão por um problema ou por alguém que você quer interceder, levante a sua mão e diga: estou feliz em te servir, Senhor. Estou feliz porque Tu és a minha força e a minha alegria. E agora, preciso da Tua ajuda. Alguém precisa da ajuda de Deus aí? Alguém gostaria que Ele te ajudasse? Então por que você não olha para Ele e diga: estou precisando que o Senhor me ajude? Vocês que estão pedindo oração, por que vocês não dizem para Deus: estou precisando que o Senhor me ajude? Aí na internet, por que você não pede a Deus? Eu vou orar junto com você. Mas não é apenas ore por mim, ore comigo nesta hora. Aleluia! Eu vou esperar você orar e dizer: Senhor, eu estou feliz de saber que o Senhor é bom, da minha salvação, do meu perdão, do meu livramento, da luz da Tua mente eterna que brilhou no meu caminho. Eu posso enxergar a Tua palavra como ela é hoje à noite, Senhor. Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Aleluia! Aleluia, aleluia. O Senhor sabe por que eu estou falando estas coisas. Porque eu amo o Senhor e amo a Tua palavra. E eu sei que ela é a verdade. E é a Tua palavra que diz que o Senhor responderia a nossa oração quando pedíssemos. E nós pedimos pelos aflitos, pelos necessitados, pelos doentes, por aqueles que entraram aqui precisando da luz da Tua mente, para se firmarem na verdade, precisando do Teu Espírito, para guiá-los em toda a verdade. Eu agradeço ao Senhor pela Tua palavra hoje à noite, Senhor. E agora oro com toda a minha alma, a estes que estão pedindo ao Senhor para serem ajudados por Ti, que o Senhor possa ajudá-los, que as coisas que eles pediram crendo, que eles recebam, pois é a Tua palavra que é a verdade, Senhor. Em nome de Jesus eu oro que os benefícios da Tua palavra sejam incorporados à vida diária de cada crente, no entrar e no sair, no sentar e no levantar, no deitar e no levantar, no andar, no caminhar, que as chuvas, que as bênçãos naturais e sobrenaturais estejam sobre as nossas vidas. Assim te pedimos, assim oramos no nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja concedido conforme a Tua fé e a Tua petição aqui hoje à noite. Amém. Dá-nos uma noite de paz. Dá-nos um sono reparador e tranquilo. E nos livre de todos os laços de Satanás. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Você quer dizer: Jesus, eu te amo? Jesus, eu te adoro. Jesus, Tu és minha vida. E o Senhor te abençoe. Até domingo de manhã. E os irmãos que desejarem orar no sábado, a igreja estará aberta a partir das 9 da manhã. Oração e leitura da palavra silenciosa.
Quem quiser vir no sábado, pode vir. Agora eu queria que você virasse para o seu irmão com fé. Não é por rotina, com fé. Aperte a mão do seu irmão e diga: que Jesus te abençoe. Que Jesus te abençoe, meu irmão. Jesus te abençoe. Louvados. Aleluia. Cristo, nome dos nomes, meu Salvador, glorioso Senhor, Emmanuel, Deus conosco, vem para sempre, está em meu ser. Cristo, nome dos nomes, meu Salvador, glorioso Senhor, Emmanuel, Deus conosco, vem para sempre, está em meu ser. Cristo, nome dos nomes, meu Salvador, glorioso Senhor, Emmanuel, Deus conosco, vem para sempre, está em meu ser. Vem para sempre, está em meu ser. Aleluia.